Olá para todos e vamos a mais um estudo. 5 coisas que não pode fazer durante o jejum. Coisas que podem quebrar o jejum, e é isso que vamos ver a partir de agora. O jejum na Bíblia se refere à abstinência de alimentos. Deverá ser feito com propósito. Jesus ensinou que o jejum deve fazer parte da nossa vida. Mateus capítulo 6, verso 16. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, esteve em jejum por 40 dias. Jesus disse que existem demônios que só saem com oração e jejum. O jejum é uma privação das coisas naturais do corpo, inclusive o sexo. É para fortalecer o espírito e ter uma maior comunhão com Deus. No jejum, temos que abrir mão temporariamente de alimentos. Não apenas de alimentos, mas também de qualquer coisa que satisfaça a nossa carne. Tudo que satisfaz a carne não pode ser feito, ainda que não seja pecado. Carne, na Bíblia, neste sentido, está relacionado com a natureza humana. Tem coisa da carne que é pecado, mas como tem coisa que faz parte da natureza que não é pecado. Vamos à primeira coisa que não pode fazer durante o jejum, porque senão acaba quebrando o jejum. Vamos ao primeiro, o sexo. Em 1 Coríntios 7, verso 5, Paulo disse: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo quis dizer? Durante a consagração, não pode ter relação sexual, mas deve se abster somente com o consentimento de ambas as partes, e depois deverá ter relação normal, para que o outro cônjuge não seja tentado no campo do adultério, e acaba sendo um alvo fácil para o diabo tentá-lo por causa de sua abstinência. Então, mesmo o sexo não sendo pecado entre casados, mas deverá se abster porque faz parte da carne, que satisfaz a carne. O jejum é um desligamento total da carne. Neste período, o cristão deverá estar ligado somente nas coisas espirituais, como orar, ler a Bíblia, ouvir e cantar hinos. Sexo entre casado não é pecado, mas é algo que sustenta a carne. Por isso também deve se abster. O segundo, não pode mostrar que está jejuando para chamar a atenção para si. Jesus disse em Mateus 6, verso 16: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então a recompensa vem de Deus. Não precisa mostrar para os outros o que você está fazendo. Claro que se alguém descobrir, não tem problema. O que não pode é mostrar de propósito para que receba mérito ou honra por causa disso, ou queira se aparecer porque está jejuando. É isso que não pode. Porque existem casos onde a igreja convoca as pessoas para estarem em jejum. Daí, nesse caso, todos já estão sabendo que algumas pessoas estão jejuando. Não tem problema nenhum nesta situação. É a mesma coisa de orar no monte. E eu já vi pastores já falando, eu fui orar no monte, foi não sei quem junto, e assim, assim. Muitas vezes é para ter mérito. Agora o terceiro, dormir.
Será se dormir quebra o jejum? Pelo menos da minha parte, eu acredito que sim. Dormir quebra o jejum, pois o jejum é um sacrifício da carne. Neste caso, a carne está descansando. Em Romanos 12, verso 1, Paulo disse: Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Aqui já diz tudo. Vivo, racional, consciente. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. O sacrifício que o Senhor quer é que nós façamos um sacrifício que agrada a Deus e com a mente ligada e não desligada. O jejum é um sacrifício do corpo. Então, se é um sacrifício do corpo, como podemos dormir durante o jejum? Você vai estar apagado e não será um sacrifício do corpo. Então, não vale. Se a pessoa dormir, ela quebra o jejum. Claro que quebrar o jejum não é pecado. Simplesmente vai ter que fazer de volta em outra ocasião. Mas pecado não. Deus honra a fé da pessoa, né? Que cometeu um deslize, né? Quebrou o jejum, mas haverá outra oportunidade. Agora o próximo. Usar o celular para ver redes sociais, o Facebook, YouTube. Eu creio que pode usar apenas para falar com pessoas, telefonar, responder mensagens do WhatsApp, por exemplo, né, no Facebook, mas não como entretenimento, como passatempo, no TikTok, assistindo vídeos no YouTube, que não seja coisas ligadas a Deus, como hinos, pregações. Pode ouvir as redes sociais, mas para coisas que alimente o espírito, né? Pregações, hinos, mas não para divertimento, porque é um período de sacrifício da carne. Então terá que seguir essa linha até o final do jejum, quando entregar o jejum. O próximo, passear, se divertir. Eu, da minha parte, creio que não pode. Divertir é passear em parques, vamos supor, o zoológico ou qualquer outro parque, shopping, entretenimento de modo geral, né? Qualquer outro lugar que vá para se divertir. Se divertir não é pecado, mas como já foi falado no início do vídeo, não pode fazer nada ligado à carne, nada que satisfaça a carne, pois é um período de sacrifício da carne. Você vai ter que sacrificar tudo aquilo que sustenta a tua carne. Tudo que te dá prazer terá que ser sacrificado neste período. Você não vai jejuar comendo pizza com Coca-Cola, né? Quem que não gosta? Eu creio que quase todo mundo gosta. Então, isso não seria um jejum. Então, tem que sacrificar a carne nesse período. Quem pode jejuar? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Pessoas com problemas de saúde, certos tipos de saúde onde não possa ficar sem se alimentar. Quem tem, por exemplo, diabetes ou qualquer outro problema que não possa ficar sem se alimentar por algum tempo, o correto é conversar com o médico para saber se pode ou não pode e qual o tempo que você pode ficar sem comer. Se o médico falar que você pode ficar até a hora do almoço, tudo bem. Se o médico falar que você não pode jejuar nem uma hora, você não jejua. Melhor obedecer do que sacrificar. Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. Não é da vontade de Deus que ninguém desmaie e vai carregado para o pronto-socorro. Não pode fazer isso. Não pode desmaiar de fome. É dentro de sua capacidade, de acordo com sua saúde, de acordo com aquilo que você pode. Não é para desmaiar, não. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para ajudar na divulgação. E se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.